coisa mais importante que você faz. Ô, multimídia, não coloca o texto não, mas escreve os versículos quando eu vou falando, só para o pessoal ir achando, pode ser? Abra aí um PowerPoint aí, sei lá. Eu vou falando Isaías 28, versículo... Não vou falar o versículo agora não, senão vocês vão ler antes de eu falar. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é importante demais. Olha para mim. Você precisa abrir seu coração para ouvir a palavra de Deus. As orientações do céu, ela vem para você através da pregação da palavra. A própria palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos valorizar o tempo de ouvir a palavra, de meditar na palavra. Por isso, nesse momento, quero pedir os diáconos aí, para dar uma andada aí, ó, bota todo mundo para sentar, sabe? Ah, meu menino, seu menino é lá em cima então. Ah, eu estou com vontade de ir no banheiro, o banheiro é ali. Terminou? Vem e senta. Porque você precisa ouvir a palavra. Posso ouvir um amém? E eu queria falar hoje sobre algo muito importante para a nossa prática cristã. Eu queria falar hoje sobre buscar a direção do Senhor, buscar conselho de Deus. Aquela prática, às vezes, que a gente perde ao longo da caminhada, de consultar o Senhor, de pedir uma direção para Deus. Quem aqui, na sua vida cristã, já fez uma oração pedindo a Deus uma direção e Deus te deu a direção e foi certa? Olha aí. Fazer outra pergunta. Quem aqui já tomou uma decisão sem buscar a direção do Senhor e quebrou a cara? Então aí, tá aí a experiência, né? Então eu quero te ensinar hoje, pela palavra de Deus, a buscar a direção do Senhor. Nós vamos ver alguns versículos da palavra de Deus, por isso nós vamos bibliar bastante, para a gente ver mesmo na Bíblia. Eu quero te pedir a ir no texto mesmo. Se você tiver uma caneta, grifa, circula o texto, porque é importante para a sua vida. Se você trouxe, como Mateus sempre traz uma caneta, um papel, anota os versículos, para você poder abençoar outra pessoa, dando para ela essa palavra, né? Também essa palavra vai estar, não vai estar, o Multimídia Edu, a palavra vai estar no YouTube, para você reouvir, para você encaminhar para alguém, porque é de fato importante. Então vamos lá. Isaías 28, versículo 29. Olha o que diz aqui. O bloco é do 23 ao 29, é todo o bloco. Mas vamos pegar só o versículo 29. O bloco todo tem o título assim, ó: Deus é grande em sabedoria. Deus é grande em sabedoria. O versículo 29, ele diz assim, ó: também isso procede do Senhor dos exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Deus, ele é o quê? Maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então nós podemos, na prática mesmo, Josué capítulo 9, nós podemos na prática começar a buscar a direção de Deus. Por quê? Porque o Senhor é grande em conselho. Porque o Senhor é maravilhoso em sabedoria. O Senhor sabe te dar a direção que você precisa. Você vai tomar uma decisão, talvez uma decisão que você julga simples, mas é uma decisão que você precisa buscar a direção do Senhor. Então não titubie sobre isso. Peça mesmo em oração, ou consulte a palavra, para você ver se aquela direção, ela é do Senhor. Quando você abre a sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 9, eu não vou ler o texto todo, merecia, mas não vou ler, por causa do tempo. Josué 9 fala sobre a estratagema dos gibeonitas, fala da estratégia dos gibeonitas. Israel havia acabado de sair, cruzar o Mar Vermelho, entrado na terra, destruído Jericó, havia já perdido a luta em Ai, que é uma cidade pequena, e perderam a luta de Ai, porque não consultaram o Senhor, foram de cabeça. Josué olhou e falou: isso é um povoado de 3.000 pessoas, isso não gasta nem orar para tomar essa decisão. E aí Josué mesmo, os líderes, falaram: ó, vai aí uns poucos homens aí, porque não vai nem gastar a gente orar e buscar a direção de Deus para enfrentar esse povo.
Nós acabamos de destruir Jericó, e Jericó, haja vista, foi toda na direção de Deus. Deus falou com eles o que eles tinham que fazer, as trombetas de animais, chifre de carneiro. Deus falou que eles deveriam rodear o muro, gritar. No Jericó eles acertaram, mas na terra de Ai, eles nem consultaram o Senhor, e nós sabemos que 34, 36 pessoas morreram. Eles voltam e depois Deus dá para eles a direção. Mas no capítulo 9, tem os gibeonitas, que ficaram sabendo que Israel havia atravessado o deserto, passado o Mar Vermelho, e que estava como juízo de Deus sobre toda aquela terra. Então os gibeonitas temeram enfrentar Israel e bolaram uma estratégia. Depois você lê o capítulo 9 todo. E eles chegam até Israel e falam: olha, nós viemos de longe. Nós andamos aí muitos meses, olha o pão que nós fizemos no dia que saiu, como é que ele está bolorento, como é que ele está estragado, já, tanto que a gente andou para chegar aqui, e nós viemos buscar seu Deus, porque temos ouvido das maravilhas que esse Deus fez, desde quando lhes tirou do Egito. E aí Josué, a liderança de Israel, ficou tão maravilhado com aquela conversa, e eles falaram assim: vamos fazer uma aliança? Nós seremos povo de Deus junto com vocês, vamos fazer aqui uma sociedade, vamos nos ajuntar. E a Bíblia diz que aquilo tudo era uma estratégia. Aí no versículo 14 até o 19 diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Séfira, Beirote e Queriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram perante o Senhor, o Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Nós não vamos tocar neles. Foi uma estratégia que eles fizeram. Eles enganaram Israel. Quem já foi enganado aqui alguma vez? A gente fica triste, não fica? Fica ofendido. Mas por que eles foram enganados? O versículo 14 fala por que eles foram enganados. Olha aí, ó. Não pediram conselho ao Senhor. Esse é o grande problema do povo de Deus. Eles vão tomando suas decisões, Josué 9,14, eles vão tomando suas decisões sem pedir ao Senhor direção, sem pedir ao Senhor orientação. Não gastam tempo. Aí chega o povo e fala: vamos fazer uma aliança. Só que eles moravam ali, eles deveriam matar esse povo tudo. Só que esse povo, sabendo que não ia vencer Israel na luta, foi lá e armou uma armadilha, e fez com que Israel jurasse pelo nome do Senhor. E quando eles juraram pelo nome do Senhor, como é que você volta atrás de um juramento feito no nome do Senhor? Não tem jeito. Só que 3 dias depois eles vão guerrear, chega lá: ué, vocês moram aqui? É, nós moramos aqui. Oh, mas vocês enganaram a gente. O problema é seu, você fez com nós aliança, agora você não pode matar mais a gente. E quando eles foram matar, os príncipes de Israel falaram: não mata não, porque se você matar eles, aí Deus se vira contra quem? Deus se vira contra quem? Contra nós, porque nós juramos pelo nome do Senhor. Mas por que deram essa manota? Deram essa manota porque não consultaram a Deus. Vem comigo no livro de Jó, antes do livro dos Salmos, Jó, capítulo de número 12. Jó, capítulo 12, versículo 13. Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Preste atenção. Você precisa entender que com o nosso Deus está a força que a gente precisa. Esse Deus que nós servimos, ele tem sabedoria, e ele tem conselho, e ele tem entendimento para nos dar as direções.
É muita soberba nossa achar que nós sabemos tudo, que nós temos todas as respostas. Ô meus irmãos, nós não temos. Nós não sabemos às vezes o que fazer diante de situações. E se não abrirmos nossos olhos, somos facilmente dilubriados, enganados. Por isso que Jó vai dizer aqui: com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e ele tem entendimento. Então a gente precisa consultar o Senhor para poder fazer essas decisões, tomar essas decisões. Vem comigo no livro de Salmos. Nós vamos ver bastante texto. Salmo 73, olha o que diz o salmista. Salmo 73, versículo de número 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. O salmista, no caso aqui é o salmista Asaf, ele diz assim: Senhor, o Senhor me guia com o seu conselho. O Senhor, depois de me guiar com o seu conselho, me recebe na glória. Ou seja, isso pode ser interpretado no mínimo de duas formas. Se eu sigo o conselho do Senhor, glória é o final triunfante de uma caminhada. Se eu sigo a direção de Deus, então eu vou vencer, eu vou triunfar naquela caminhada. No final, o Senhor me recebe em glória. Mas também pode ser aplicado no quesito da vida. Se eu colocar os conselhos do Senhor na minha vida, o final da minha vida vai ser encontrar-me com o Senhor em glória. Você precisa fazer isso, buscar o conselho do Senhor. Então o salmista disse, o salmista Asaf, ele vai dizer: tu me guias com o teu conselho. O Senhor me direciona com as tuas palavras. O Senhor me direciona com as tuas orientações. Com as orientações do Senhor, eu sou guiado, eu não perco a direção. Vai para a esquerda aí, Salmo 25. Salmo de número 25. Salmo 25. Olha o que o salmista diz também aqui. Salmo 25 é um salmo de Davi, versículo de número 12. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha aí, irmãos. Ao homem que tem temor de Deus, esse Deus que o homem está temendo, vai instruir esse homem de maneira que ele escolha o caminho certo para trilhar. Olha aí, ó. Ao homem que teme ao Senhor, ele que é o Senhor, né? O Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. Caminho aqui é vida. Caminho é o modo de viver. Se eu tenho temor de Deus, Deus vai me instruir, Deus vai me dar direção, Deus vai inclinar meu coração. Por isso que o salmista, eu não sei se eu não lembro agora, acho que é o salmista mesmo, ele fala assim, ó: você não pode ser como o aso, né, que precisa da vara, que precisa do entrave aqui no queixo, do freio aqui na boca. Não podemos ser como um animal que precisa apanhar para ter a direção certa. Quantas pessoas estão sofrendo porque só dá cabeçada? Mas por que só dá cabeçada? Porque só faz negócio errado, porque não busca a direção de Deus, porque as decisões são claramente equivocadas. Como que eu vou somar 2 mais 2 e vou ter 5 de resultado? É nunca, em matemática nenhuma. Acontece muito isso na vida. A pessoa toma decisão errada o tempo todo. Toma decisão errada o tempo todo. E no final vai colocar a culpa no governo, vai colocar a culpa na família, vai colocar a culpa na igreja. A única pessoa que não é culpada é ela, que tomou decisão errada a vida toda. E olha, irmãos, não nos iludamos. A gente sabe que a direção não está certa. Verdade ou mentira? Sabe. Por isso então o salmista no 25:12, ao homem que teme o Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. Se você teme a Deus, e aqui começa o princípio da sabedoria, é o
temor do Senhor. Se você teme a Deus, Deus vai te instruir, Deus vai te dar direção. Se você teme a Deus, Deus vai te dar toda a direção que você precisa, a direção que você necessita para vencer, para acertar. Então eu preciso temer a Deus. Tudo começa na vida de um homem quando ele faz o que com o Senhor? Quando ele teme ao Senhor. Se ele não teme a Deus, então as decisões dele são decisões pautadas no seu coração, na sua carne, na sua vontade, na sua evolução, não é? Na parte evolutiva, na parte, sabe, da necessidade humana dele. Vem comigo no Salmo 107, Salmo 107, Salmo de número 107, no versículo de número 10, versículo 10 até o versículo 13. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Se você pegar esse Salmo 107, do versículo 10 até o versículo 12, vai mostrar o que até o 12? Que as pessoas que tomam decisão ignorando a direção de Deus, elas vão sofrer. Olha aqui para você ver, ó. Os que se acham nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Porque as decisões que eles foram tomando, e olha, Deus fala muito na boca de pessoas, assim como o diabo também, né? Mas Deus fala na boca de um pai, Deus fala na boca de uma mãe, Deus fala na boca de um marido, Deus fala na boca de uma esposa, Deus fala na boca de um filho. Deus fala, mas só que a gente quer o quê? Não. A pessoa, né? A gente não, a pessoa, não, vou fazer o que eu quero. É aquela pessoa obtusa, energúmena, cabeçuda. Aquela pessoa, sabe, que não obedece, que não dobra, que não se humilha. Ela está certa e mesmo que ela saiba que está errada, ela vai sempre agir como se tivesse certa. E aí, preste atenção para você ver. Os que se... Alguém tem outra tradução que fala diferente aí, mas claro, alguém tem a... Quem tem uma tradução diferente aí? Todo mundo está nessa aqui, está na atualizada? Vê para mim. Ah, tem aqui, esqueci. Deixa eu pegar aqui na linguagem de hoje, só para ver, porque a linguagem de hoje ela fala bem clarinho. Eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Só para você ver numa forma mais clara. Nova tradução na linguagem de hoje. Espera aí. Só para você ver que interessante, às vezes a explicação fica assim mais fácil. Nova tradução na linguagem de hoje. Ok. O texto é Salmo 107. Salmo 107, versículo 10. Vamos ver qual é que ele fala aqui, só para bem mais fácil às vezes. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava.
Agora, olha como é que Deus é misericordioso. No versículo 13, diz assim: então, na angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Então, nós percebemos aqui, que quando uma pessoa, ela quer viver a vida dela, seguindo de qualquer jeito, seguindo do jeito que ela quer, ela vai quebrar a cara. Mas olha, uma notícia, não é boa, mas é esperançosa. Não é o fim. Irmãos, olha para mim. Deus sempre socorre aquele que se humilha. Nem que seja a última ficha que essa pessoa tenha. Nem que ela tenha quebrado a cara todas as 99 fichas dela, ela só tem 100. Mas se na última ela usar a humilhação e o arrependimento, Deus restaura. O homem não perdoa, não. A sociedade vai criticar, mas Deus restaura. E o texto diz no versículo 13: então na angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas tribulações. Versículo 14: tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Quer dizer, livraram. O Senhor quebrou aquelas algemas e aqueles grilhões que os prendiam. Então, vamos aprender aqui agora. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ver o que fala aqui para a gente. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o versículo de número 14. Olha o que diz. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, o Espírito de Deus os guia, os dá direção. Você já teve assim, uma inquietação na sua alma com uma coisa? Você vai fazer um negócio e parece que dá uma azia assim no coração, dá um quemume diferente, aquele trem, aquela falta de paz. Às vezes você vai ter que viajar, mas o trem rouba a sua paz. Gente, parece que eu vou morrer amanhã, credo. Quem já teve essas coisas assim? Isso é Deus te dando direção. Olha o que diz aqui, meus queridos, caríssimos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então o Espírito de Deus, Ele te guia, Ele te inclina o coração, Ele tira a paz quando é para tirar a paz, e Ele coloca paz quando é para pôr paz, Ele te fortalece quando você está fraco. Por isso você precisa buscar a direção do Espírito de Deus, toda vez que você vai tomar uma decisão na sua vida. Principalmente aquelas decisões que podem marcar sua história, seu ministério, sua família, sua vida, um trabalho, uma situação, um negócio. Eu preciso buscar isso. Então, eu entendo que o Espírito do Senhor, Ele é o guia daqueles que são filhos de Deus. Agora, vem comigo em Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9. Olha como é que Jesus é chamado pelo profeta Isaías no capítulo 9. Então nós vimos que o Espírito, ele guia a gente. Agora como é que Jesus é chamado também no Isaías 9, versículo 6? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê, irmãos? Não, geralmente a gente lê esse texto errado. Nós achamos que aqui são nomes separados, mas o primeiro é nome composto. Não é maravilhoso conselheiro, é maravilhoso conselheiro, é Pedro Lucas, é João Paulo.
é Antônio Miguel, é composto, é maravilhoso conselheiro. Aí continua, ó, peraí, cadê? Olha para você ver. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É tudo nome composto, são dois. Então Jesus, ele é maravilhoso conselheiro. Se você dobrar o seu joelho e falar com o maravilhoso conselheiro te aconselha maravilhosamente. E eu vi com você em Romanos que o Espírito do Senhor é aquele que nos guia. E o Senhor, Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Agora, olha como é que a Bíblia fala do Senhor Deus. Vem comigo em Jeremias 32, um pouquinho para a sua direita. Jeremias 32. Jeremias 32, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Olha para você ver. Pega do versículo aí, de número 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. O que Deus é? Grande em conselho, magnífico em obras. Então nós vimos que o Espírito é conselheiro, nós vimos que o Filho é conselheiro, e nós vimos que o Pai é conselheiro. Então por que a gente não busca a direção desse Deus, dessa Santíssima Trindade, que é altamente conselheira, que quer falar com a gente? Irmãos, Deus quer tanto falar com a gente, que Ele se revelou. E Ele se revelou de maneira que a gente compreenda. Ele se revelou de uma forma que todos nós conseguimos entender. Salmo 119. Vem comigo no 119. Eu estou te mostrando aqui bem de forma assim, aleatória, a necessidade de buscar conselho do Senhor. Então, Salmo 119, versículo de número 24, diz assim: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. O Salmo 119, ele tem 176 versículos. Vai lá no final para você ver, do Salmo 119, e você vai ver que ele tem 176 versículos. É o maior texto da Bíblia Sagrada. E todos esses 176 versículos, exceto um versículo, falam exaltando a palavra de Deus. Pode pegar qualquer um que você abrir, ó. Qualquer um que você olhar. A não ser que você vai acertar no único que não fala, só tem um. Como diz o outro, forante esse um, todos os versículos do Salmo 119 exaltam a lei. Mas esse versículo que eu acabei de ler, o salmista do Salmo 119, ele diz assim, olha: com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Onde está o maior conselheiro? Por exemplo, eu sei que eu posso dobrar os meus joelhos, que o Pai é conselheiro, o Filho é conselheiro e o Espírito Santo é conselheiro. Mas como é que eu vou saber se isso não é coisa da minha cabeça? Aí o salmista diz no Salmo 119, 24. Quando eu confirmo e ele diz aqui, ó: com efeito os teus testemunhos, os testemunhos aqui é a palavra de Deus, é os testemunhos, são as histórias da Bíblia, os textos sagrados. Com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros.
Então eu vou buscar conselho com os conselheiros, que são os testemunhos do Senhor. Tudo que você precisar, tem um texto bíblico para te orientar. Ah, eu vou fazer um negócio e o cara falou comigo, olha aí, ó, estratégias dos gibeonitas contra Josué. Ah, e o cara me deu essa bagagem aqui para me levar em São Paulo, eu não sei o que é. Olha o que Davi deu para o marido da Batseba, Urias. E ele levou, era uma carta de morte. Quem sabe o que esse cara te deu é uma bucha de droga e você vai ser preso lá na frente. Onde que eu vou levar um trem para os outros que eu não vou olhar o que é e perguntar ao cara e ter certeza e ver ele desembrulhando na minha frente? Vou pegar aqui uma caixa que eu não sei o que é e vou levar no meu carro. Mas é nunca na minha vida preta, mas é nunca. Para chegar lá na frente a PRF me parar, para eu ser mula dos outros, para eu tomar um cambão para tentar falar um trem que eu nem sabia o que era. Ah, não, nas minhas costas pretas não. Se me tratas assim, matas-me de uma vez. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas o que você precisa saber? O que você precisa fazer? Buscar o que do Senhor? Direção. Tudo que você precisar tem uma história bíblica para te contar. Tudo que você precisar tem uma história bíblica. Uma não, eu estou falando de um aqui, estou sendo modesto. Tem inúmeros textos bíblicos para te dar direção. Eu posso ouvir um amém se é verdade? Agora eu queria, na prática, te mostrar um homem. Salmo 143. Quero te mostrar um homem que ele não poupava importunar o Senhor. Ele não poupava. Ele batia mesmo nas portas do céu. Ele ia fazer uma coisa, perguntava o Senhor. Ia fazer outra, perguntava o Senhor. A única vez que ele não perguntou o Senhor foi quando ia dormir com a mulher lá. Mas fora isso, tudo ele perguntou o Senhor. Tadinho, né? Mas tudo ele perguntava o Senhor. Parece até bobo as perguntas que ele faz. Mas por incrível que pareça, o que Deus quer? Que a gente faça isso. Que você pergunta a Deus. Deus quer que você pergunte a Ele tudo. Não é perguntar ao pastor, não é perguntar ao irmão da oração, não. É você travar com o Senhor um relacionamento. Falar, Deus, fala comigo. Me dá direção. Né? O Salmo 143 é um salmo de Davi. Pode ver aí que está escrito Salmo de Davi. Lá no versículo 10, o salmo é todo lindo, mas no versículo 10 é o que eu vou usar para descadear os outros textos. Olha, Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. O que Davi está falando com Deus aqui? Davi está fazendo, os salmos eles são cânticos, eles são orações. Esse aqui em especial é uma oração. Se você prestar atenção no título dele, se a sua Bíblia é atualizada, o título é Súplica por Libertação. Súplica é uma oração. Davi está fazendo uma oração. E qual é a oração de Davi? Olha aqui, ó. Ensina-me a fazer a tua vontade. Vamos levantar a mão direita e fazer essa oração? Levanta a mão direita, faça essa oração comigo. Eu falo, você repete. Eu vou dar uma melhorada aqui no texto, né? No sentido de acoplar a nossa oração. Fala assim: ó Senhor meu Deus, nessa noite eu estou fazendo essa oração que está no Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O Senhor é o meu único Deus, não tenho Deus além de ti. Então me ensina a fazer a tua vontade. Põe a mão na sua cabeça e diga em nome de Jesus. Então Davi, ele faz essa oração: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. O Senhor é meu Deus, eu não sirvo a Baal, eu não sirvo a Dagon, eu não sirvo a Astarote, eu não sirvo a deusa Diana do Éfeso,
Eu não sirvo a Júpiter, eu não sirvo a Apolo, a Anameleque e a Adrameleque, eu não sirvo a nenhum dos deuses desse povo aqui. Eu sirvo o Senhor. Então me ensina. Isso é uma oração que tem que fazer. Isso é humildade, irmãos. Me ensina. Porque eu sou cabeção. Eu falo com Deus certa vez, Senhor, eu sou burro. Eu não entendo as coisas clarinho, não. Então me fala assim, bem claro. Porque se eu falar comigo assim, é mistério, para mim lascou tudo, porque eu não entendo nada. Eu estou custando entender português. Então o senhor tem que clarear, colocar neon, fazer piscar, para eu entender. Às vezes você fica com muito mistério com Deus, se não é claro. Mas Davi falou, não, eu não quero muita ciência não. O Senhor me ensina a fazer sua vontade. Por quê? Por que eu tenho que aprender a fazer sua vontade? Ora, porque o Senhor é meu Deus. Ora, porque eu sirvo o Senhor. E que o teu Espírito me guia. Por um terreno plano. Eu não quero um terreno cheio de pedra, cheio de buraco, cheio de cilada. Um terreno plano. Será que Davi aprendeu isso? Vamos ver. Presta atenção na maçante repetição dessa frase. 1 Samuel, capítulo 23. Olha o tanto que isso repete. 1 Samuel 23. Vamos lá. Primeiro eu mostrei para vocês o tanto de texto que nos ensina, nos obriga, nos instrui, nos incentiva a buscar a direção de Deus. Agora eu peguei um personagem bíblico e salientei algumas orações dele, colocando prática naquilo que eu estou falando. Então vamos lá. No 1 Samuel, no capítulo de número 23, no versículo 2, Davi fala assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Perdão, irmãos, é no 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 23. Acho que vocês abriram primeiro, eu que abri em outro, né? Foi. É a idade. Vai ficar pior, vai ficar pior. E um dia começa a babar, é uma tristeza. Vamos lá então. 1 Samuel 23. Olha o que diz. Versículo 2. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrará Keila. Keila é uma cidade. Keila. Então Davi vai lutar contra os filisteus. Os filisteus tinham cercado essa cidade. Aí Davi falou assim: vamos lá, pessoal, vamos pessoal com as espadas na mão, vamos lá libertar nossas mulheres, vamos lá libertar o povo, vamos cair para dentro. Davi, não, pera um pouquinho só, vamos orar primeiro. Aí Davi fala assim, ó: irei eu e ferirei esses filisteus? Senhor, se eu for agora, eu vou ganhar essa batalha? Aí o Senhor respondeu para Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a cidade. Aí Davi, beleza. No capítulo 23, né? Versículo 2. No versículo 4, para você ver. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Porque no versículo 3, os homens de Davi falaram assim: Deus falou para a gente ir, não falou para você? Falou. Nós estamos com medo dos filisteus estando aqui em Judá. Faça ideia a gente sair daqui onde nós conhecemos para ir lá encontrar com eles. Eu estou com medo, os homens, nós estamos com medo. Aí assim, como é que vai fazer? Aí Davi falou assim: eu vou mostrar para vocês que Deus falou para a gente ir. Aí diz a Bíblia, versículo 4: então Davi tornou a consultar o Senhor. Vocês estão com medo? Faz bem estar com medo. Mas eu vou buscar mais uma vez o Senhor, para ver o que o Senhor fala comigo e com vocês. Aí diz a Bíblia: tornou Davi a consultar o Senhor.
Aí, como se não bastasse, no mesmo capítulo, no versículo 10 até o versículo 12, vamos lá. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keilá para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-á os homens de Keilá entregar-me-ão os homens de Keilá nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keilá a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Davi vai lá, liberta os caras, e os caras venderam Davi escondido para o rei Saul. Só que Davi ouviu um burburinho. Sabe, irmãos, quando arma uma cilada para você? É isso que fizeram. Davi desce para libertar a cidade. A cidade vende Davi para Saul. Aí Davi escuta um fuxico, que o Saul estava vindo, e que o povo da cidade iria entregar Davi e os homens deles nas mãos de Saul. Aí Davi falou assim: eu não sei se isso é verdade, agora eu não sei o que eu faço. Eu venho cá libertar esses miseráveis, os miseráveis vão me entregar para o inimigo. Aí o que Davi faz na hora da dúvida? Consulta o Senhor. Senhor, eu ouvi aqui que esse povo está armando contra mim, eu venho cá lutar para libertar esse povo, e esse povo está me vendendo como gado para o meu inimigo. Senhor, Saul está descendo mesmo para cá? Aí Deus falou com Davi no coração dele: tá. Senhor, e esse povo vai me entregar para Saul? Aí Deus falou para Davi: vai. Aí versículo 13, então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keilá, e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keilá, cessou persegui-lo. Aí permaneceu Davi no deserto. Mas no capítulo 23, Davi consulta a Deus quantas vezes? 3 vezes ou 4 vezes. Senhor, eu vou lá libertar aquela cidade? Vai. Aí os homens: nós estamos com medo, então vou perguntar ao Senhor mais uma vez: Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá libertar aquele povo mesmo? E Deus falou: vai. Eles vão e libertam, está lá de boa. Aí os homens fazem o quê? Ô gente, olha para mim, tem gente traíra, ou tem gente que não vale um piruá de pipoca, é traíra, é falso, é igual aqueles baguinhos de enchente, escorregadio. O cara desce para libertar eles dos filisteus, liberta eles dos filisteus. Aí sabe o que eles fazem? Vendem Davi. Vendem Davi. Davi ficou ouvindo por alto. Irmão, não tem trem pior do que isso não. Você ajudar uma pessoa e tomar uma facada. Aí Davi tá, eu estou ouvindo aí que parece que Saul era o rei. Aí Davi faz o quê? Senhor, oh meu Deus, o Senhor falou que era para me vir cá e eu vim. Eu consultei de novo, não, mas era para você ir mesmo, Davi. Mas agora eu fiquei sabendo que Saul está vindo, é verdade? E Deus falou: está vindo. Mas esses caras, Deus, vão me entregar na mão do meu inimigo, depois de tudo que eu fiz com eles, por eles? Vão. Aí o que Davi fez? Fugir. E diz o texto, Blezinho, que fugiu sem ter rumo certo. Porque na hora que a gente precisa salvar a vida, irmão, a gente tem que salvar a vida mesmo. A gente tem que fugir mesmo, sem direção nenhuma. Vem comigo agora no capítulo 30. Vamos ver. Capítulo 30. Está vendo como é que Davi fazia? Capítulo 30, versículo de número 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o,
porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi. Davi agora está perseguindo um bando que tinha roubado, saqueado uma cidade. E aí Davi fala assim: Senhor, eu persigo esse bando, eu vou conseguir alcançar, eu vou conseguir ganhar deles. E aí Deus responde: persegue, você vai alcançar e você vai vencer. Versículo 9: partiu, pois, Davi. Quem está entendendo que Davi é um homem que busca o que, irmãos? A direção. Davi busca a direção. Segundo Samuel, capítulo de número 2. Olha para você ver. Davi é aclamado rei de Judá. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Versículo 2: subiu Davi para lá. Ele buscava uma direção, Deus dava a direção, ele não titubeava, ele ia. Vou perseguir os inimigos? Vou. Vou alcançar? Vai. Vou conseguir libertar o povo? Vou. Partiu Davi. Se ele tivesse um Facebook, um trem, colocava hashtag partiu Davi. Tudo juntinho, minúsculo. Agora ele vai: Senhor, eu vou subir a alguma cidade de Judá? O Senhor quer que eu more em alguma cidade? Eles me consagraram rei aqui. Vai. Então, para qual cidade que eu vou? Vai para Hebrom. Fica lá em Hebrom. E Davi, versículo 2, subiu Davi para lá. E também suas duas mulheres. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família. Porque Davi não só subia sozinho, ele era um líder. Ele levava outros com ele. Eu sou líder desse rebanho aqui. Eu sou o anjo dessa casa. Não sou perfeito, mas sou o anjo dessa casa. Eu puxo o meu rebanho para a direção que Deus inclina meu coração. Eu oro, busco uma palavra, trago a palavra para dar uma direção para o meu rebanho. Davi buscava uma direção e levava gente com ele. Ele falava: não, vamos subir porque Deus falou para subir. E o povo subia com ele. Subiu a família de Davi, subiu os homens de Davi e subiu as esposas dos homens que estavam com Davi. Vem comigo agora no capítulo 5 desse mesmo livro aí. Capítulo 5. Agora Davi está de frente batendo com os filisteus. Versículo de número 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi fez o que, irmãos? Consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-nos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Senhor, o Senhor quer que eu suba em frente aos filisteus, porque estão vindo contra mim, porque me consagraram rei. E Deus falou: vai. Senhor, mas eu vou para ganhar ou para perder? E Deus falou: vai que você vai ganhar. E ele foi. No mesmo capítulo 5, versículo 23, olha para você ver. Vamos pegar o 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. É outra batalha, passou um tempo, outra batalha, mesmo povo, no mesmo lugar, contra Davi de novo. Davi poderia fazer assim, ó: se da primeira vez Deus falou que era para eu ir, precisa eu consultar mais, não vou já agora. Não, na primeira Davi consultou, Deus falou, ele foi e venceu, os inimigos foram embora, Davi voltou. Agora os inimigos voltam no mesmo lugar, você vê que o nome do lugar é o mesmo, tudo igual.
Davi poderia talvez ir sem consultar, mas o que Davi faz? Versículo 23, Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu. Olha agora, olha agora, olha agora. O que Deus respondeu? Não subirás. Rodeia por trás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das arvoreiras, então te apressará. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Presta atenção no 25. Como é que está o 25 aí? Fez Davi como o Senhor, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Toda vez Davi consultava o Senhor falava, vai, pode ir, vai, vai. Dessa vez Davi fala, Senhor, eu vou. Não. Você vai rodear. Dessa vez você vai vir por trás. Você não vai bater de frente. Irmãos, olha para mim. Quem é Deus? É o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, e que tudo sabe. Se Deus falou com Davi, não vai de frente, é porque não era para ele ir? E se ele fosse de frente? Quebrava a cara. Talvez Davi falasse assim, já lutei. Se você prestar atenção, esse capítulo 5 narra duas batalhas do mesmo povo, no mesmo lugar, em épocas diferentes. Na primeira, aí no versículo de número 19, você vai ver que Davi consultou o Senhor dizendo, subirei, perdão. Versículo de número 18, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Aí Davi consulta, aí o Senhor fala, pode ir que eu vou entregar nas mãos. Volta lá agora no mesmo capítulo, agora no versículo 23, 22. Os filisteus voltaram de novo, a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns, o mesmo vale. E aí Davi consulta o Senhor, e este respondeu, não subirás. Dessa vez, Davi, você não vai. Dessa vez você fica. Você não vai de frente, não. Fala o seguinte, dá a volta por trás das árvores. Manda o seu exército ir assim, de gatinho assim, todo mundo devagarzinho. Deixa os filisteus, eles estão esperando vocês vindo ali, pela rua Bahia. Eles estão tudo ali armados, esperando você vindo ali. Vai ficar mais longe, mas dá uma volta e vem pela Sergipe. Vem por trás deles. Mas que hora que eu ataco, Senhor? Você vai ver a copa das árvores ser pisoteada. Quando você vê uma marcha de soldados na copa das árvores, é a hora de você atacar esse povo. E diz a Bíblia que Davi fez do jeitinho que Deus mandou. Talvez Davi falava, nada, vou bater de frente com esses caras. Que é isso? Vou enfrentar esse cara de igual para igual. O que será que aconteceria com Davi? Com certeza morreria. 2 Samuel 21, vem no 21 comigo. Houve uma culpa de sangue. Porque, lembra dos gibeonitas que eu falei no começo da pregação? Não podia matar eles. Mesmo, irmãos, tem gente que mesmo que o infeliz deu na gente uma rasteira, a gente não pode... Você tem que... Tem pessoa que te humilhou e você não pode fazer nada. Dorme com esse barulho. Se você ataca, ele é pai de seus filhos não te perdoará. Ela é mãe de seus filhos, não te perdoará. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? É seu irmão de sangue, não pode. Tem gente que vai nos prejudicar, é por isso que você precisa buscar a direção do Senhor. Porque tem gente que vai nos passar a perna, e por mais que a gente tenha vontade de fazer alguma coisa, a gente tem que engolir assim, igual bolo de farinha para arrancar espinho da goela. Sai até água do zóio, sem fazer nada. Não podia matar os gibeonitas, mas um infeliz das costas ocas foi lá e quebrou a promessa. Aí sabe o que teve em Israel? Fome. Fome, 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 fome.
E o que aconteceu? Versículo 1 do capítulo 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. 3 anos, tudo que plantava morria. O gado paria, os bezerros morria. O leite da vaca secava. As galinhas não botava. Mandioca, a raiz não dava. Plantava batata doce, o trem não nascia. Plantava milho, só dava o sabu. Nada dava certo. E o povo começou a passar fome. E começou a passar fome, começou a passar fome, começou a passar fome. Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse: A com H e acento é um verbo, existe culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Você já viu que tem hora que acontece uma seca na sua vida, o trem dá tudo errado para você? O que você precisa fazer? Nós estamos falando sobre o quê? Consultar o Senhor. Senhor, o que está acontecendo comigo? Não é, presta atenção, não é colocar culpa em Deus. É perguntar ao Senhor: o que está acontecendo comigo? Por que está dando errado minhas coisas? Ô Senhor, me dá um entendimento. Pastor, isso resolve? Eu te pergunto, irmãos, isso resolve? Mas, meu irmão, nem que seja um bem-te-vi cantando, Deus vai falar com você. Nem que seja um pardal assobiando lá, você vai entender o que Deus vai te dizer. Aí Davi falou: Senhor, por que esse povo está com fome, meu Deus? Não tem nada que faz dar certo. Aí Deus falou: Saul matou os gibeonitas. Não podia judeu matar gibeonitas, porque lá em Josué, há muitos anos atrás, Josué e os príncipes de Israel fizeram um juramento ao Senhor. Eles morreram, mas eu permaneço aqui para cobrar o juramento. Vocês não deveriam ter feito o juramento, mas vocês fizeram o juramento, e vocês, na pessoa de Saul, mataram eles. Agora, enquanto não matar alguém da casa de Saul, a fome não vai embora. Mas como é que Davi ficou sabendo disso? Quando Davi consultou o Senhor. Por isso eu quero concluir essa palavra te incentivando, vem comigo em Provérbios 3, versículo 6, a buscar conselho no Senhor. E o Provérbios 3, versículo 6, o autor aos Provérbios diz: veja o versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Eu acho que a gente não precisa de ler mais nada. A gente só precisa agora colocar em prática. Sabe quem é, irmãos? O único que quebra a cara é o insensato. O autor aos Provérbios, lá no capítulo 12, versículo 15, diz que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. O insensato não busca direção. O insensato, Gonçalo, ele diz assim: é desse jeito que eu quero e acabou. Pode a mãe falar: não faça isso. Pode a esposa dizer: não faz isso. Pode o pastor falar: não é uma boa atitude. Pode o patrão dizer: não faça dessa forma. Mas o insensato, ele fala assim: é desse jeito.
E é porque é mesmo. Ele vai lá e faz. E ele quebra a cara. Ele vai lá e faz. E ele sofre. Mas mesmo no chão, mesmo todo quebrado, se ele se arrepender e clamar ao Senhor, o Senhor o ouve, o perdoa e reconstrói a vida dele de novo. Porque o nosso Deus é Deus de um novo começo. Essa palavra não é para te condenar. Essa palavra é para te dizer, busca a direção do Senhor. Você pode ficar em pé, nós vamos finalizar o culto. Queria chamar o louvor. Eu quero te convidar hoje, nós vamos finalizar o culto com a oração, mas eu queria te convidar para essa oração, para você vir aqui à frente, para você vir aqui à frente, e orar ao Senhor, e falar: Senhor, me ensina, como disse Davi, não foi o que nós lemos? Me ensina a seguir os teus conselhos, me ensina a ver, a ter direção. Deus, eu não quero ficar só quebrando minha cara. Então você vai casar, Senhor, me dá uma direção. Então você vai tomar uma decisão de mudar, Senhor, de cidade que seja, me dá uma direção. Então você vai, não sei se eu saio do emprego, pede a Deus uma direção. Você precisa aprender a fazer isso. Sai do seu lugar, procura um cantinho aqui e fala com Deus, me ensina a tomar decisões na direção do Senhor. Eu preciso aprender a discernir, a ler a direção do Senhor. O pessoal do louvor vai conduzir meio louvor para nós, e nós vamos orar logo depois do meio louvor, e a oração é essa, irmãos: me ensina a tomar decisão. E a partir de hoje você vai fazer igual fez Davi: subirei, Senhor, pedirei conta do meu emprego, Senhor, ficarei noivo, Senhor, devo largar essa mulher, Senhor, mato ou não mato esse cara, Senhor, eu desacato ou não desacato minha família. Você vai falar com Deus. Senhor, vou sair dessa igreja, Senhor, Senhor, eu vou me rebelar contra a autoridade sobre minha vida. Você tem que pedir a Deus direção. Eu preciso aprender um pouco. Olha aí o louvor, meio louvor para a gente orar. Eu preciso aprender um pouco a ler. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Pois Ele é quem cuida de mim. Olha aí, ó. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por que, igreja? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é Deus cuida de mim. Graças a Deus. Deus cuida de mim. Aleluia. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sim, Deus cuida de mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós aprendemos nessa noite a importância de consultar o Senhor. Talvez nós que aqui estamos, antes de ouvir essa palavra, já até tomamos alguma decisão da qual a gente hoje ouviu aqui essa palavra e falou: oh meu Deus do céu, por que eu tomei aquela decisão? Por que eu não ouvi essa palavra antes?
Meu Deus, o Senhor é Deus de novos começos também. Então abençoa a gente. Aquilo que a gente tomou de decisão errada, nos ajuda a desvencilhar, nos ajuda a consertar sem maiores prejuízos, sem maiores danos. Nos dá, Senhor, aquela sabedoria que Davi tinha, de discernir, de ouvir a voz, de ouvir a direção do Senhor. Sempre, meu Deus, fazemos um compromisso aqui, de sempre no final, quando a coisa der certo, a gente vai dar a glória ao nome do Senhor. A gente nunca vai ficar com a glória para a gente. Então ajuda-nos, Senhor, a tomar a decisão certa. Às vezes são tantas decisões que a gente tem que tomar e a gente não sabe nem para que lado ir. Então nos dá, tira, Deus. Uma coisa que eu tenho percebido que mata o seu povo é a ansiedade. A pessoa fica ansiosa, e ela fica nervosa, e ela fica apreensiva, e ela fica pensando que aquela coisa precisa ser resolvida na hora, e aí o diabo usa isso para enganar a gente. Então acalma nosso coração, dá para esse homem, dá para essa mulher paz de espírito, para que a gente tome decisões na direção do Senhor. O pedido nosso nessa noite é: nos dá discernimento para tomar decisão na presença do Senhor. Dá discernimento para esse homem, dá discernimento para essa mulher, para não ficar tomando decisão na raiva, no avesso, na precipitação. Nos ajuda a tomar a decisão certa, Pai. Em nome de Jesus eu oro e abençoo o teu povo, em o nome de Jesus, amém. Volte para o seu lugar cantando. Se na vida não tem direção, eu preciso que é difícil tomar decisão. Eu sei que existe alguém que lhe ama, ele quer lhe dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Graças a Deus. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Dê uma salva de palmas ao Rei. Eu vou... Senta um pouquinho, cadê Eduardo? Eduardo? Corta para nós a transmissão, hein? Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Não sai ainda não, deixa eu desligar que está cortando a transmissão. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, uma semana de bênção e de